Saúde, amada igreja, nessa noite com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aproveitando que estamos em pé, convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos estar fazendo leitura do versículo de número 25. Por enquanto que os irmãos procuram, agradecemos a oportunidade nessa noite. Gostamos muito de ouvir, e não teria problema nenhum estarmos ali sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor Jesus tem botado algo no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesta noite. Que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela sempre encontra um coração onde que faz morada e ali faz uma grande transformação. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que havereis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Continuação, capítulo 6, versículo 33. Diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, repita comigo nessa noite: não andais ansiosos. No 3. Olha lá, no 3, irmãos. 1, 2, 3. Não andais ansiosos. Amém. Tome teu assento nessa noite. Texto que eu li nessa noite, texto muito conhecido e diversas vezes já ministrado. Estudamos já o Sermão do Monte, estudamos há pouco tempo na escola bíblica. Algumas vezes ouvimos alguns pregadores a pregar este tema. Quando eu olhava para este tema e quando eu olhava para esta passagem, quando Jesus estava falando, quando Jesus estava ensinando aqueles que estavam ouvindo ali naquela noite, com certeza, entre eles havia uma pessoa, aonde o seu coração tinha ansiedade. Com certeza, existia alguém ali que estava naquele momento, talvez preocupado, talvez ansioso, talvez com medo, alguma situação havia ali. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele é mestre, Ele é poderoso para conhecer aquilo que há dentro de mim e de você. Muitas vezes nós nem pensamos, mas o Senhor Jesus já está olhando lá dentro do íntimo. E como foi neste momento? E ali naquele momento, Jesus começa a falar: não andais ansiosos. Falar de ansiedade hoje em dia, complicado. Em um mundo, em um momento que estamos vivendo, que é tudo para ontem, que é tudo para agora. Em um momento que muitas vezes passamos aflitos, preocupados. Mas nesta noite o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Nesta noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Eu não sei como você entrou para aquela porta, meu irmão, porque só Deus conhece o nosso coração. Às vezes entramos pelas portas alegre, porque a semana deu tudo certo, porque aos nossos olhos parece que estamos sendo abençoados, parece que tudo está indo às mil maravilhas, parece que essa semana foi uma bênção, que nada deu errado, entramos alegre. Só que outras vezes, na nossa vida nem sempre é assim. Às vezes a gente entra preocupado, às vezes a gente entra um pouco temoroso. Estamos passando aí com uma situação de enfermidade com meus sogros, os irmãos sabem. Cada dia que vai no hospital parece que é aquela preocupação. O que vai dizer esse exame? O que vai dizer esse médico? Um médico diz uma coisa, outro médico diz outra. O certo é que às vezes o nosso coração está tomado por medo e por ansiedade. Quando nós olhamos este texto e quando reparamos na nossa vida, às vezes estamos preocupados com o amanhã.
Será que alguém aqui no meio do culto pensou: amanhã eu tenho que levantar tal horário, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que ir para trabalhar, amanhã eu tenho esse problema para resolver? Não é assim. Não terminamos de viver o hoje e estamos preocupados com amanhã. Talvez outros estão preocupados com o emprego, com alguma necessidade que estão passando neste momento. Estão pensando: como talvez eu vou resolver a situação? De que maneira essa situação será resolvida? De que forma isso vai acontecer na minha vida? Talvez outros estão ansiosos, pensando: não, mas eu preciso fazer isso. É necessário que eu faça isso. É necessário que isso aconteça. E esse sentimento, às vezes, ele vai dentro das nossas vidas, vai dentro do nosso coração, vai dentro do nosso ser, e parece que vai nos consumindo. Mas o Senhor diz algo para mim e para você nessa noite aqui: não ficais ansiosos. O certo é, irmãos, que essa vida que estamos vivendo, ela é muito boa em oferecer desafios. Parece que às vezes quando um desafio surge, parece que quando vamos vencer aquele desafio, como esses dias eu vi um pregador pregando, passar aquela fase, antes mesmo de acabar aquela fase, de acontecer aquele momento, parece que aparece outra coisa na nossa vida, com o único intuito de tirar os nossos focos, de tirar o nosso olhar do Todo-Poderoso, de tirar a nossa esperança, irmãos. Nesta noite eu quero te dizer: a esperança que nós temos, ela não depende de nada humano, ela não depende de governo humano, ela não depende de poder humano, ela não depende da boca de um médico, ela não depende da boca de um patrão, ela não depende da boca de ninguém. A nossa esperança está no Senhor e apenas no Senhor. Muitas pessoas têm vivido hoje pensando na frente, mas eu quero te dizer uma coisa: viva o agora. Este instante, este momento, é este momento que Deus deu para você viver. Às vezes nos prendemos em situações da vida, irmão Luiz Carlos. Às vezes sempre queremos: não, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, tem que chegar lá. E focamos em chegar lá, mas focamos tanto em chegar lá, que esquecemos de viver o agora. Esquecemos de agradecer pelo que temos agora. Esquecemos de agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem dado nesse exato momento. Às vezes vivemos focado: preciso chegar. E a família está do lado, pastor. Só que o nosso foco está só lá naquele objetivo. E o filho vai crescendo. E as crianças vão crescendo. E a esposa vai tendo as necessidades, vai tendo os pensamentos, e a gente não consegue enxergar, porque o nosso olhar está para frente. Não viva o amanhã, não se preocupe com o amanhã pertence ao Senhor. Viva o agora, entregue a sua vida ao agora para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esta noite, irmãos, através desta palavra que eu vou pregar aqui nesta noite, existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida. A promessa que está contida neste texto nesta noite, ela é muito simples e objetiva. Se nós pudéssemos fazer uma síntese, um resumo de tudo aquilo que o Senhor estava falando neste momento, Ele estava falando a seguinte coisa: buscai o reino de Deus, e Ele suprirá todas as suas necessidades.
Qual que é a sua necessidade nessa noite? Eu sei a minha. Você sabe a sua? Nessa noite entrega a Ele. Entrega ela para Ele, que Ele está aqui. Nessa noite busque o reino dEle em primeiro lugar. E Ele irá suprir. Alguma? Talvez essa? Todas. Todas. Seja qual for a área. Todas. Só que para isso, irmãos, a gente precisa tomar uma posição nessa noite. E coisa difícil de tomar é a posição, pastor. Posição é uma coisa tão difícil de tomar, porque a gente tem que sair da posição original. Se a gente está de uma forma, a gente tem que ir para outra. Ontem mesmo, o irmão do meu pai está atirado nas drogas, no alcoolismo, vivendo na rua. Apareceu lá sexta-feira, na casa dele. E eu liguei para a mãe e disse: mãe, se ele quiser ir para algum lugar, a gente vai levar. E Deus pode restaurar a vida dele. Ela falou para ele: quer uma oração? Quero. Quer sair dessa vida? Quer ir para outro lugar? Não, eu quero ficar nesta vida. Que é isso, irmão Tiago? É posição, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição nessa noite. Mas que posição é essa? É de mudar. Mudar de que forma? Para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para isso e começa a olhar para Ele, começa a buscar Ele, começa a clamar por Ele, começa a pedir para Ele. Comece a entrar na dependência dEle. Nós fomos feitos para ser dependente dEle. Só que vivemos um mundo que quer ser independente. Ouvimos muito em ser independente. Não, eu quero ser independente, eu tenho que ser independente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Você precisa entender isso, que esta ansiedade, que este pensamento não vai mudar, apenas mudará quando você estiver na dependência do Senhor. Existe um lugar, irmãos, que o Senhor preparou para mim e para você viver, e este lugar é debaixo da vontade dEle, é debaixo da presença dEle, é debaixo do querer dEle. Nesta noite o Senhor, Ele te convoca. Nesta noite o Senhor te convida. Aí é com você. Ele está falando do teu coração nessa noite. Ele está te afirmando, Ele está dizendo: ei filho, eu posso fazer, eu sei como fazer, eu sei a maneira de agir, vem. Viver o reino, buscar o reino. Que é isso, irmão Tiago? De que forma é isso, irmão Tiago? O Senhor está nos convidando a uma vida voltada para o seu reino, para a sua vontade. O Senhor está nos convidando para uma vida de integridade, irmãos. Aquilo que é completo, aquilo que é por inteiro. O Senhor está te convidando nessa noite a se entregar por inteiro para Ele. Quando falamos de integridade, passamos: não, mas eu vou entregar um pouquinho. O Senhor Jesus não é assim. O Senhor, Ele quer tudo, aleluia, Ele quer tudo. Ele quer ação, Ele quer a direção. Ele quer estar no controle da tua vida, aleluia, da tua caminhada, da tua família, da tua casa, das tuas decisões. Buscar primeiro o reino, aleluia. Se nós olharmos para esse capítulo 6 que nós fizemos leitura agora, ele num contexto geral, olhar ponto por ponto dele.
a gente vai ver que o Senhor Jesus, a todo momento, Ele está falando de intimidade, de relacionamento. Se nós formos pegar lá no versículo 2 até o versículo 4, o Senhor Jesus vai falar sobre aqueles que dão a esmola, que dão alguma coisa para se mostrar para os outros. Aleluia! Quem vive uma vida de ansiedade, muitas vezes está vivendo uma vida de aparência. Como assim, irmão Tiago? Às vezes está preocupado em viver aquela vida de aparência. Não, está tudo bem. Não, está tudo ótimo. Não, está tudo a mil maravilha. Não, aqui eu sou o líder disso. Não, a minha família vai bem. Não, as minhas finanças vão tudo bem. Às vezes é uma vida de aparência, pastor. Só que o Senhor Jesus nos diz aqui na sua palavra, lê comigo depois. Não é por aparência. Não é por aparência. É uma vida íntegra em sua presença. Aqueles a qual vão viver uma vida e ser supridos pelo Senhor, são aqueles que têm uma vida de integridade com Ele. Nessa noite o Senhor Jesus está nos convidando como igreja. Larga esta vida. Larga esta forma de viver. Às vezes é tão simples resolver os problemas. Às vezes é tão fácil de resolver os problemas. Quantas vezes fomos atender casais e usamos a tática infalível. Primeiro um fala, depois o outro fala. Resolve. Eles conseguem se ouvir. Nessa noite, para com essa vida de aparência. Entrega ela para o Senhor Jesus por completo. Tira da tua vida isso que você sabe que está te trazendo ansiedade. Entrega a Ele, que Ele está aqui nessa noite. Segundo ponto, se nós formos ver ali no Mateus, do capítulo 6, do versículo 5 ao 6, Jesus está falando sobre oração, sobre relacionamento. Aquele que está com o joelho dobrado, aquele que tem relacionamento com Todo-Poderoso, esse o Senhor Jesus vai suprir as necessidades. É na oração, irmãos. Como oramos pouco às vezes, e muitas vezes somos grandemente abençoados. Jesus tem chamado a sua igreja para uma vida de oração, para um momento de oração, para um momento de relacionamento. O Senhor está te chamando nessa noite para relacionar-se com Ele. Todo dia, irmão, quando eu chego no meu trabalho, eu sou obrigado. Olho como que as coisas foram, vejo como as coisas estão acontecendo, vou lá, converso com um, converso com outro. Isto é relacionamento, estamos ajustando as coisas, e assim Jesus quer fazer comigo e você, que você chegue no final do dia, dobre o seu joelho na presença dEle e diga: Senhor, hoje isso foi difícil, Senhor, falhei nesta parte, mas eu quero melhorar, eu quero te entregar o melhor, eu quero ter relacionamento contigo. Relacionamento. Deus irá suprir as suas necessidades, mas tenha relacionamento com Ele. Se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, fala sobre uma vida com propósito espiritual. Todo mundo aqui precisa de casa, amém, irmãos? Precisamos. É bom ter o carro, pastor, facilita. Mas esse não pode ser um principal propósito da nossa vida. E eu arrisco a dizer nesta noite que muitos andam ansiosos justamente por isso. Eu preciso conquistar. Eu preciso ganhar. Eu preciso comprar. Eu preciso ter isso. Você precisa de Jesus na tua vida.
Você precisa dele na tua vida. Nós precisamos dele na nossa vida. É errado, irmão Tiago, de forma alguma. Mas a nossa vida não pode ser uma vida avarenta, pensando apenas no lucro. A nossa vida tem que ser uma vida focada naquilo que Ele nos chamou para fazer. Aleluia! Ai, Deus me chamou para ser um grande empresário. Seja, mas abençoa vidas, abençoa trabalhos, abençoa aquilo que tu puder abençoar. Deus me chamou para ser um médico. Seja, mas abençoa a vida, abençoa famílias, abençoa quem estiver na frente de você. Uma vida sem propósito. Quantas pessoas ricas nós olhamos na TV, com fortunas. Só que chega o dia, não serve para mais nada aquilo dali, Marli. Não tem fundamento nenhum mais aquilo dali. E talvez quanto tempo perderam, quantos minutos perderam, aleluia, da sua vida, daquilo que o Senhor estava presenteando eles para fazer. Porque queriam possuir. Não deixe o inimigo te enganar com isso, meu irmão. Eu quero ter um iPhone 14, trabalha para ter. Não é errado ter. Mas quais são as prioridades? Quais são as prioridades que nós temos? Agora eu estou trabalhando bem pertinho de casa. Às vezes eu ligo para a Ana Lúcia, o almoço está pronto. Lá está ela. Ela, mais 15 minutos. Aí eu me esqueço, me mexo numa fazeira ali. Daqui a pouco ela me liga, tu não vai vir? Digo, eu já vou. Eu largo o trabalho. Vou lá, sento 20 minutos para almoçar. Mas na volta da minha mesa estão meus filhos. Na volta da minha mesa está a minha esposa. Às vezes é uma bagunça, que 3 crianças é complicado. Às vezes dá até uns gritos. Eu falei para ela, a gente tem que parar um pouco isso. Os vizinhos vão se assustar. Mas isso não há sucesso que pague. Isso não há dinheiro que pague. Viva o hoje. Viva o agora. Talvez o sofá é pequenininho, mas senta nele. Não é muito confortável, mas senta nele com a tua família. Talvez o carro não é o melhor. Muito tempo eu tive Celta, ou carrinho guerreiro, mas que carrinho bem duro. Ai, meu Deus do céu. Mas ia com o Celtinha para a igreja. Pois Deus abençoa. Mas se tivesse que vir de Celta, viria de Celta. Uma vida focada no reino. Você precisa entender uma coisa nessa noite. O melhor você não vai viver aqui. O melhor nós vamos viver lá. O melhor não é que... Por mais que tenha coisas boas aqui, os nossos olhos não viram. Os nossos ouvidos ainda não ouviram aquilo que está preparado para mim e para você. Glória a Deus. Qual era mesmo a tua ansiedade? Qual era mesmo o teu problema? A todo momento, Jesus está falando nesse capítulo 6. Jesus está querendo mostrar: eu sou poderoso para suprir, mas viva desta forma. Eu sou poderoso para fazer, mas viva desta maneira.
E para concluir, no versículo 24, ele diz o texto que nós conhecemos: ninguém pode servir a dois senhores, porque se servir a um, irá aborrecer o outro, ou se aborrecer o outro, desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Deus nessa noite te quer por inteiro. Deus te quer por completo nessa noite. E para você ver a ligação do 24 com o 25, a palavra de Deus vai nos dizer: por isso, não andeis ansiosos. Te coloque em pé nessa noite. O grupo vai estar me ajudando ali. Eu quero ser bem simples, e fui bem simples, irmãos. Nesta noite, o Senhor Jesus está aqui. Você sabe disso? Você sentiu Ele aí nessa noite em algum momento? Só que nesta noite, Ele está aqui para ser adorado por mim e por você. Mas nesta noite Ele está aqui também para suprir as nossas necessidades. Eu poderia nesta noite fazer o convite e dizer a seguinte frase: vem aqui e deixe a sua necessidade aqui na frente desse altar. Mas eu não quero que você deixe a sua necessidade na frente desse altar. Eu não quero que nessa noite você deixe aquilo que te incomoda na frente desse altar. Nesta noite eu quero que você saia com coragem do seu banco e mais uma vez entregue a sua vida por completo para Ele. Essa noite eu quero te lançar um desafio aqui. A você vir até aqui na frente desse altar, dizendo: Senhor, até hoje, talvez esse ponto da minha vida não consegui integrar para o Senhor, mas é nesta hora, é neste momento que eu vou integrar, aleluia, que eu vou entregar em tuas mãos. Quem vai ser o primeiro? Aleluia. Quem nessa noite? Jesus está em nosso meio, Jesus está neste lugar, Jesus quer agir na tua vida. Nessa noite você precisa ter uma mudança de posição. Não mantenha a posição que você teve até esse momento. Mude a posição para viver algo novo em sua vida. O Senhor Jesus está te esperando nessa noite. O Senhor Jesus está te esperando nessa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés.
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Mas alguém nessa noite, mas alguém nessa noite, o Senhor está aqui nessa noite suprindo as nossas necessidades, suprindo o nosso coração, enchendo-nos com a sua presença. Amado Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor Jesus, existe um povo aqui nesta noite, Pai, que tem entregado a sua vida em teu altar, que tem entregado a tua vida, Senhor, em sua presença. Que nós oramos nesta noite, nós decretamos vitória, nós decretamos a bênção, nós decretamos, Senhor, agora a tua provisão, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Tu conheces, ó Deus, o coração, e nesta noite nós te pedimos: opera o milagre, opera o teu querer, opera a tua boa vontade sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós decretamos nessa noite a tua bênção, o teu querer, a tua presença. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.